Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos a sua companhia para mais essa edição do Gente Faz Vídeo todos os sábados aqui na Tarobá. Bom dia para você também. Bom dia, tudo bem aí? Dormiu bem? Bem, graças a Deus, tudo bem. Muito bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está ligadinho conosco, sempre nos deu aquela honra de tê-los e fazer um programa para você. E no programa de hoje, né, Lila, teremos... O Dr. Matheus Takahashi. Isso, ele é cirurgião. Aparelho digestivo, né? Exato. Lá da UPECAM, né? Isso, ele vem falar sobre o Setembro Verde, que é um incentivo de doação de órgãos, né? E ele é um desses grandes cirurgiões que vai explicar como que nós fazemos esse trabalho, aquele mito das pessoas, eu não vou fazer doação por causa disso, daquilo, ele vai estar explicando. E lembrando que essa frase é linda, né? Doação de órgãos, salva vidas. É isso aí. Também vem o Dr. Pedro Martendal de Araújo, ele é diretor regional da APAI, o assunto ADI em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Seríssimo, né? Está muito essa semana, esse mês, o assunto é esse, todo mundo falando, e ele representa todas as APAI aqui da região e vai falar para nós quantas tem e qual é a visão dos políticos e das ações que estão correndo. Tudo isso e a partir de agora aqui no Gente que Faz, então pela TV aberta, pelas mídias sociais, está no ar o programa Gente que Faz. Continue com a gente, gostamos de sua companhia. Vamos lá então? Muito bem, recebemos aqui mais uma vez o Dr. Matheus. Dr. Matheus, tudo bem contigo? Muito bom dia. Olá, muito bom dia. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que a agenda dele, rapaz do céu, a gente se vê lá na UPECAM de vez em quando, mas assim, oi, pronto, ele já está no centro cirúrgico. Tem aí, doutor, já estamos iniciando setembro e essa campanha de incentivo, o Setembro Verde para doação de órgãos. Me fala um pouquinho, ainda a doação de órgãos no Brasil, na nossa região, tem aquele tabu, as pessoas por talvez falta de informação, eu não quero que tira isso e aquilo. Como é que você vê essa situação? Sim, essa é uma situação já de longa data, né? E muitas vezes, na maior parte das vezes, é fruto de desinformação mesmo, né? Então, as pessoas não sabem como é que funciona essa situação adequadamente e tem muita dúvida relacionada a isso mesmo. Mas nossa região em especial e o Paraná de maneira geral tem desempenhado um papel muito bom nesse sentido, né? Com aumento das campanhas de conscientização da população, né? E, consequentemente, aumentando as taxas de doação. Que bom, isso é um trabalho nós também da imprensa, fazemos com que as pessoas tenham mais acesso, né? Existe uma dúvida, quais são efetivamente os órgãos que podem ser doados, doutor? Bom, os principais órgãos, né, todos podem ser doados, né? Então, lembrar que desde os órgãos torácicos, como coração e pulmão, né, pulmões, né, podem ser doados individualmente ou ambos. Os órgãos abdominais, como fígado, pâncreas, os 2 rins, né, até intestino também tem alguns casos específicos que pode ser doado. E além dos órgãos que a gente pode doar, também a doação de tecidos, né, como pele, óleos para córnea, né? Então tem muita coisa que pode ser utilizada e pode ajudar muitas pessoas. Bom, muito bem, o doador, hoje, a família que decide isso. Eu posso deixar por escrito que eu pretendo ser um doador. Mas vamos supor, eu tenho uma determinada doença e fui vítima de um acidente. O doente pode doar também? Então, assim, primeiro em relação à autorização, você pode deixar registrado a sua vontade. Sim. Tá? E existe um termo para isso, mas isso não obrigatoriamente autoriza a fazer a doação. Tá? Sempre a família é que tem que confirmar essa autorização. Então, na verdade, quando você registra, você só sinaliza para a sua família, numa eventualidade, para mostrar, a minha vontade era de ser um doador. Né? Então, para facilitar a escolha, né, a definição da família. Mas 100% das vezes é a família que vai fazer a autorização definitiva para a doação dos órgãos. Uhum. E relacionado a qualquer paciente, se pode doar os órgãos ou não, de maneira geral, sim, né? Independente das comorbidades ou doenças pré-existentes de uma pessoa, ela sempre pode ser doadora, tá? Talvez não de todos os órgãos, mas de boa parte deles, né? Então, por isso que o mais importante é realmente sinalizar essa possibilidade da doação, porque aí serão feitos outros exames, outras avaliações para definir quais órgãos podem ser doados e para quem que seriam esses órgãos. Né? Esse órgão. Existe uma idade para isso, doutor? O doador tem que ter idade ou não?
Também isso é importante salientar porque não tem uma idade limite. Tá? Não tem. De maneira geral, também todos podem ser doadores, independente da idade. Alguns órgãos específicos têm sim um limite de idade, tá? Mas os principais órgãos, de maneira geral, não tem nenhum limite. Então, de maneira geral, todo mundo pode ser doador, independente da idade. Muito bem, deu lá um acidente, tem o desejo, vai ser feita a doação. Quem é que faz essa retirada dos órgãos? Então, a cirurgia de retirada ou extração dos órgãos, né, é uma cirurgia extremamente delicada e complexa, né? Então, por conta disso, somente equipes, né, com treinamento específico para isso, como é a nossa da equipe da UPCAM, é que faz esse procedimento. Então, aqui na região, toda a região aqui do oeste paranaense, quando parte do sudoeste, somente a nossa equipe que faz. Então, nós é que nos deslocamos até o hospital onde está o possível doador para fazer essa cirurgia, né? E aí depois disso, e com o apoio da Central Estadual de Transplantes que fica em Curitiba, é que fazem a organização da logística e distribuição desses órgãos para os pacientes respectivos. Então aquela ideia que às vezes temos, não, acidentou, vai lá no local, tira e leva, não é bem assim, né? Não, é uma cirurgia, isso não acontece, né? É uma cirurgia em ambiente hospitalar, né? Como falei, muito complexo, um paciente que já está na UTI, que tem um diagnóstico de morte encefálica confirmado, né? E aí sim, se ele estando em boas condições e a família autorizando, somente após isso que a gente pode fazer essa cirurgia. Como que é feito o diagnóstico da morte encefálica? Lembrando que hoje no Brasil, somente os doadores com morte encefálica realmente é que podem ser candidatos à doação de órgãos, né? Ou seja, o organismo tem que continuar funcionando e o cérebro tem diagnóstico de morte, ou seja, ele não funciona mais, né? O diagnóstico de morte encefálica é extremamente bem rigoroso, tá? É um diagnóstico 100% confiável, né? O paciente passa por 2 avaliações clínicas com médicos diferentes para testar a ausência de qualquer tipo de reflexo e ainda é feito um terceiro exame complementar para ter 100% de certeza que não tem mais nenhum fluxo cerebral, fluxo sanguíneo no cérebro, atestando realmente que ele não tem mais nenhuma viabilidade do cérebro, ou seja, ele está realmente em óbito. Né? Após essa confirmação, mesmo com todas as etapas, aí sim que é ofertado para a família a possibilidade dessa doação de órgãos. Se caso ela concorde, aí sim é feito outros exames para a definição de como será a logística toda para essa captação dos órgãos, né? Pois é, você vê a importância aí, doutor? Como é que é? Muita gente às vezes paira a dúvida. Não, mas ele estava vivo ainda. São 2 equipes diferentes, avaliada, assinada, etc. Nós temos uns gráficos que o doutor mandou. Você põe na tela aí para nós, para ele fazer um comentário. Por favor, doutor, de como estão as coisas. De forma geral, enquanto eles providenciam lá para pôr a imagem, em relação... Está aí, doutor, faz um comentário já. Tá. Aqui é só para exemplificar, né, que a gente tem muitos órgãos, tá? Então, coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, intestino e vários tecidos. Tá? Então, a gente consegue enumerar, né, todos os principais órgãos que podem ser doados, tá? E os tecidos também, como pele, tendões, válvulas, córneas, né, que são todos muito importantes porque a gente tem vários pacientes com necessidades diferentes, né, filas distintas e todos são importantes. Tem uma outra tela, por favor? Aí. Isso é uma mensagem muito importante, né? Porque, como a gente falou no começo, não importa a sua vontade se você não deixar claro para a sua família que você gostaria de ser um doador numa eventualidade, né? Porque somente ela vai poder responder por você, né? Como a gente falou, mesmo que você deixe registrado, é a autorização final da família que vai fazer a diferença. Então, se você tem essa vontade, é importante que se converse em família sobre esse assunto, para que todo mundo fique ciente e da vontade de cada um, para que seja respeitada numa eventualidade, né? Você disse que entra tudo num processo no estado do Paraná. Como o Paraná está em relação à doação de órgãos ao Brasil? Isso é importante porque nós, aqui no Paraná, estamos numa situação extremamente favorável, né? O Paraná veio melhorando as custas de realmente muito apoio das instituições, muito apoio da Central Estadual de Transplantes, com conscientização, com campanhas, e vem galgando posições em relação à doação de órgãos. E hoje, o nosso estado é o principal doador de órgãos, ou seja, está em primeiro lugar nas taxas de doação de órgãos em relação ao Brasil. Nossa! Então isso é muito importante e realmente nos o primeiro no Brasil? Sim. A que você atribui isso, doutor? Acredito que muito, como falei, do apoio para as campanhas de conscientização, em especial da população, né, que cada vez mais entende essa necessidade, entende que isso é um motivo muito grande, é uma necessidade muito grande para que outras pessoas tenham uma chance de uma nova vida, tenham uma chance de melhorar a sua qualidade de vida, que depende exclusivamente de um transplante para que sejam salvos, né?
Certo. Como é que é feito o processo de avaliação? Quem está na fila, quem é o primeiro, quem é o segundo? Como é que é isso, doutor? As filas são individuais de acordo com o tipo de órgão, né? Então a fila do transplante de coração é uma, a fila do transplante de rins é outra, a fila do transplante de fígado é outra, né? Então cada órgão especificamente tem alguns critérios diferentes, tá, para avaliação, para que sejam alocados numa posição, e na verdade assim, não é exatamente uma posição, tá? Então não é exatamente uma fila, a gente diz que na verdade é uma lista. Uma lista. Porque mesmo o paciente que está em primeiro lugar ou segundo, às vezes em 10º lugar, ele pode ser selecionado para uma oferta, porque alguns critérios às vezes de um possível doador não são completamente compatíveis com quem está na frente dele e consequentemente acaba indo para o próximo paciente. Então é uma fila que tem uma ordem, mas que tem outros detalhes que vão sendo avaliados, né, para que sejam o melhor possível para cada paciente. Né? É uma fila muito correta, com detalhes matemáticos, tá? É automatizada, né, informatizada, então as equipes somente avaliam o órgão para um paciente próprio, ver se ele é adequado ou não, mas a gente não consegue escolher para quem que vai. Então isso é muito importante que seja dito, porque a fila é extremamente justa e correta, né? A média, por exemplo, a sua especialidade, entre outras, é transplante de fígado lá na UPCAM. Qual que é a média quando tira o órgão para voltar, para ser transplantado em tempo? Em tempo? Mais uma vez, depende um pouco de cada órgão, esse tempo pode ser maior ou menor, tá? Em especial, por exemplo, nos transplantes que nós fazemos mais na UPCAM, né, que é o de fígado e rins, tá? O transplante de fígado tem que ser realizado em torno de 8 a 10 horas, tá? Com prazo máximo de 12 horas, né? 12 horas. Isso é um tempo muito curto, levando em conta que muitas vezes a gente tem a cirurgia que tem que fazer para a extração dos órgãos, que demora em média 2 horas e meia, 3 horas, mais o tempo de deslocamento da equipe de volta para o hospital transplantador, que seria no hospital da UPCAM, tá? Mais o tempo da cirurgia, geralmente já vai estar sempre no limite. Então é muito importante a logística adequada para isso. Então a gente conta sempre com o apoio, como eu falei, da Central Estadual de Transplantes, às vezes do SAMU, enfim, das outras instituições, para que ajudem nessa logística, para que a gente tenha o menor tempo de isquemia possível, né? Porque para nós, né, para o transplante, o tempo conta muito. Quanto mais tempo a gente demora para conseguir chegar com o órgão e fazer a cirurgia do transplante, né, mais chance de o órgão não funcionar adequadamente. Então tá. Aí, viram que é importante as orientações do Dr. Matheus? Qual é a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores? Agora tem essa campanha, Setembro Verde, né, para as pessoas terem consciência. Qual a mensagem que você deixa para a população? A mensagem principal é que, como eu falei, a gente tá entrando no mês de Setembro Verde, né, que é um mês para a gente lembrar da importância desse tema, né, que é só com isso que a gente consegue melhorar ou salvar a vida de muitas pessoas. Né? Lembrar que a doação não é só em setembro, a doação precisa acontecer durante o ano todo, então esse é um mês para a gente lembrar desse assunto, mas que ele seja lembrado o ano todo, né, porque a importância de todos os pacientes que estão em fila aguardando uma oportunidade, né? Então nós estamos sempre à disposição para fazer essas atividades, mas nós dependemos sempre da doação de órgãos. Então, que todo mundo que deseja e entenda esse motivo, que comunique sua família, que converse com seus familiares e amigos próximos, para que, numa eventualidade, seja respeitada a sua vontade, que possa oportunizar, salvar muitas vidas, né? Muito obrigado. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Obrigado mais uma vez. Abraço à sua equipe, a toda a diretoria da UPCAM por ter permitido você vir aqui conosco. Muito obrigado. Felicidades. Tá aí, viram que importante que é você já ir se preparando, conversando com a família, ter consciência para que você faça deste setembro que estamos entrando realmente verde, livre, para uma doação salvar muitas vidas, tá? Programa Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Olha, não sai daí não. Voltamos já com muito mais para você. Situação das APAES no Brasil que está deixando muita gente nervosa por aí. Vamos lá. Break. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando em saúde, gente, qualidade de vida, eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo quer estar ainda mais pertinho de você.
Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde te encontrar. Fique por dentro de projetos da medicina preventiva, novidades e tudo que é importante para você usar seu plano. Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, você pode acessar o portal do beneficiário, atualizar pelo app Unimed Cliente Paraná ou ligar para o nosso saque. O número é 0800 041 4554. Vou repetir, 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. Muito bem, programa Gente que Faz aqui pela sua TV Tarobá. Recebo agora o Dr. Pedro Martendal de Araújo, ele que é advogado e é diretor regional da APAE. O assunto essa semana, esse mês, foi bastante polêmico entre relação às escolas especiais e as mudanças que têm que ser feitas. A ADI em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Bom dia, tudo bem? Como está o senhor? Bom dia, Wilson. Tudo bem? Um pouco tenso por todo esse problema aí que está acontecendo, nos deixando, tanto como dirigentes, como pai de pessoa com deficiência, muito preocupado. Situação delicada, né, Pedro? Nós que lá nos anos anteriores, através do Rotary, fundamos a APAE com outras entidades e sabemos como funciona a APAE. Agora, tudo isso acontecendo, você como diretor, como pai, como já falou, de pessoa especial que está fazendo uso dessa instituição, o que é isso? A ADI em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Wilson, a ADI é a ação direta de inconstitucionalidade. Uma determinada associação entrou com essa ação junto ao Supremo Tribunal Federal, discutindo a constitucionalidade de duas leis do Estado do Paraná que possibilita ao governo do Estado repassar valores e firmar convênios com escolas especializadas que são mantidas pelas APAES e co-irmãs. Nós temos aí 343 escolas especializadas mantidas pela rede APAE no Estado do Paraná e com mais as co-irmãs, passa de 400 escolas especializadas. 400 escolas. E quantas pessoas, usuários, tem em números? No oeste, aqui em Cascavel, que Cascavel é uma das 30 regionais das APAES, congrega 17 municípios. Sim. São 17 escolas mantidas pelas APAES e mais uma co-irmã. Nós temos aproximadamente 2.000 alunos. 2.000 alunos. No Paraná todo são 45.000 alunos. Poxa então vida. Você vê a importância disso. Vai impactar a vida de aproximadamente 45.000 famílias que dependem desse ensino especializado, né? E bom ressaltar, e nós não concordamos com esta ação, porque não tem nada de inconstitucional. Sei. Porque se você pegar a nossa Constituição Federal, que é o nosso, digamos assim, a nossa Bíblia do direito, Bíblia, né? Dos direitos, né? O governo ele tem obrigação de disponibilizar a educação ao longo da vida. E lá tem o artigo 206 e artigos seguintes, onde que possibilita este convênio também com escolas privadas ou, no caso das APAES, que não é particular, mas não é do governo. Então, isto nada impede que o governo mantenha esses convênios. E imagine você, que ideia, eu diria, insana, né? Como que, de uma hora para outra, o governo vai pegar 45.000 alunos e integrar no sistema normal, né? Principalmente os municípios que receberão a carga maior, o impacto vai ser, eu diria, desastroso. É bom ressaltar, e que eles discutem que as escolas especializadas segregam. Não, muito pelo contrário. A APAE mesmo, sempre que um aluno tem condições de, após a estimulação que ele recebe,
por uma equipe multidisciplinar na PAI, porque lá não é só pedagogos, tem psicólogos, tem TO, tem todas as áreas, Pet Suite, uma série de equipamentos e de pessoal altamente treinado, preparado, com formação específica. Após isso, após essa estimulação, principalmente na primeira idade, essa criança tem condições, daí sim, ir para o ensino regular. Então, as escolas especializadas, elas fazem a inclusão, mas inclusão daquele aluno que tem condições de acompanhar o ensino regular. Entendi. Essa preparação toda, todos esses equipamentos que são usados na PAI para fazer este preparo de formação, né, Pedro? Sem dúvida. E há aqueles, né? Eu cito sempre o meu filho tem 42 anos e está na PAI há quase 40 anos. Então, uma grande parte dos alunos que são atendidos nas escolas especializadas, eles não têm condições de seguir, porque lá na PAI, veja só, tem alunos que é um professor para o aluno, 2 alunos, 5 alunos, as salas estruturadas. Agora você imagina, como que vai pegar um aluno desse, levar para o ensino regular, numa sala com 25, 30 alunos? Mesmo que, né, que o professor de apoio, que é uma exigência, mesmo que tenha esse professor, mas ele vai estar lá no canto junto com o professor dele, ele não vai estar integrado na turma, né? Entendi. Então nós temos depoimentos de mães, né, que estavam em outros estados que não têm esse sistema, que esse sistema foi implantado no estado do Paraná e que mudaram para o Paraná exatamente para aproveitar esse sistema. E tem dito que só o Paraná tem esse sistema a nível de Brasil? Exatamente. Nos outros estados não é reconhecido, não é estruturado junto ao governo do estado. Entendi. Só para você ter uma ideia, essas 2 leis do Paraná, que foram debatidas, passou pela Assembleia Legislativa, depois de debate e aprimoramento, foi assinada, né, pelo governo do estado. E então, veja você, em outros estados falam, né, que há inclusão, não há. Nós temos a informação que 50% das pessoas com deficiência intelectual estão em casa, sem atendimento. Puxa vida, 50%? Exatamente. Em alguns estados, por exemplo, o estado mais do norte e nordeste, mais de 50% não tem acompanhamento. Então, no caso do Paraná, essas escolas especializadas, elas estão dentro da estrutura do Estado. A Secretaria de Estado, através do Núcleo Regional de Educação, fiscaliza o currículo, a matrícula, a frequência, tudo é supervisionado pelo Estado. Entendi. Só com um plus, que é um atendimento especializado. Você, como diretor, ouvindo todos os municípios e todas as APAES, qual que é a grande expectativa dentro de todo esse processo, dessa tramitação? Qual que é a grande expectativa de vocês? Olha, nós estamos, como eu falei no início, muito tenso, mas nós temos esperança, porque há uma movimentação no Paraná todo. Todas as câmaras municipais do estado do Paraná já fizeram moção de apoio, aprovado em sessão na Câmara e foi mandado ao STF. E também outras entidades, o próprio governo do estado, federações, tanto das APAES do Paraná como de outros estados, estão fazendo a defesa junto ao STF. Está ainda com o relator, ministro Dias Toffoli, já teve várias reuniões com representantes das APAES do Brasil, tanto da APAE Brasil como a APAE Paraná, e para conscientizá-lo da gravidade disso, ressaltando, nós somos favoráveis à inclusão, sem sombra de dúvida. Ninguém mais do que um pai ficaria feliz se o seu filho tivesse condições. Agora, e aqueles que não têm? Como vai ficar? Exatamente, é um problema muito sério. Tem que se pensar, tem que analisar. Está aí os políticos e pessoas que estão nos ouvindo, faça a sua opinião. Se quiser falar com você,
dar alguma sugestão, trocar alguma ideia, onde encontrar na PAI, você, como que faz, doutor? Sim, é muito importante essa colocação sua, porque qualquer cidadão pode nos auxiliar. Como? Entra no site do STF, manda mensagem para o gabinete via e-mail, para o gabinete do ministro Dias Toffoli, manda e-mail para o seu deputado federal, para o seu senador, para os demais senadores, pega no site da Câmara Federal o endereço eletrônico dos deputados e manda a sua manifestação. Tá bom. Muito obrigado por ter vindo aqui. Você viu, Lilo, que importância? Interessante. O nosso, o nosso amigo, o Pedro, ele que está na área jurídica e na APAI há muitos anos, esclarecendo a população para que dê apoio a essa situação. Felicidades a você, a todos os apaianos que fala? Sim, apaianos. Então, felicidades a todos, toda a diretoria da APAI Cascavel principalmente, e obrigado por ter vindo. Felicidades. Obrigado a você, a Lilian, a Tarobá, toda a equipe da Tarobá, porque vocês nos ajudam muito. Faz com que o nosso movimento tenha voz e visibilidade. Muito obrigado, Wilson. Valeu. Você é gente que faz, Pedro, e merece estar aqui. Obrigado. Bom fim de semana. E esse foi mais um Gente que Faz. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana para todo mundo, né? É isso. E você que nos assistiu, eu quero mais informações, você acompanha no site do Tarobá e lá tá tudo aqui. Confia. Voltamos semana que vem, gente. Até lá. Até. Tchau, tchau.